Durante os últimos 2 dias, nós tivemos aqui na igreja o 20º Congresso do Grupo El Shaddai. E o tema do congresso é o servo sofredor, Isaías 53. E eu quero hoje meditar com vocês nesse texto, porque tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, eu quero que nós abramos aí a palavra do Senhor e no Data Show, somente o versículo 5 do livro do profeta Isaías. Diz assim o texto: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Curva sua cabeça num gesto de reverência ao Todo-Poderoso. Nós nos curvamos, Senhor, mais uma vez perante a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Só que existe uma coisa naquilo que Jesus ensinou, implícito nos seus ensinamentos. Ele deu ordem a algumas pessoas: vai, não peques mais. A partir daquele momento, nós temos que entender, a partir desse momento em que nós pedimos perdão, a partir do momento em que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus dizer: eu recebo, nós temos que procurar não cometer mais os mesmos erros. Senhor, a Tua palavra é clara, nós não podemos brincar, ter a mente cauterizada. Oh Deus, usa as nossas vidas, nos dê, Senhor, esse discernimento, nos dê esse temor, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro, nas mesmas coisas que Te entristecem tanto, Pai. Olha para a Tua igreja, Senhor, que esse texto venha ser uma marca em nossos corações, que nós possamos nos lembrar sempre que Jesus, o servo sofredor, entregou a sua vida, deu a sua vida, ninguém a tirou, Ele se entregou como Cordeiro de Deus, por causa dos nossos pecados. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e brilha cada dia mais. Oh Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Quero falar um pouquinho, antes de entrar no texto, sobre o profeta Isaías, e também sobre o livro do profeta Isaías. Foi um homem, um escolhido do Senhor. Desde o primeiro capítulo até o último, nós enxergamos esse chamado. Os estudiosos da palavra de Deus, eles dividem, não todos, uma parte divide o livro em três. O primeiro, chamado Proto-Isaías, o primeiro. O segundo, chamado Deutero-Isaías, que é conhecido também como o livro da consolação, onde está aqui o texto do servo sofredor. Esse segundo Isaías, ele vai do capítulo 40, quando nós pensamos no texto dividido em capítulos, do capítulo 40 ao 55, e ainda um terceiro livro de Isaías, que vai do capítulo 56 a 66. Os estudiosos da palavra de Deus entendem que o primeiro livro de Isaías, ele vai do capítulo 1
do rolo do livro até o capítulo 39. E que os demais escritos, eles foram acrescentados em outro período, provavelmente no período do exílio ou pós-exílio, para que a mensagem, as perícopes, elas venham a se encaixar na mensagem. Mas não importa exatamente, queridos, pelo menos para mim, para alguns teólogos e estudiosos da palavra de Deus, eles se apegam nessa questão da autoria. Eu particularmente não me importo se foi escrito exatamente pelo profeta Isaías. Nós cremos que uma boa parte do livro foi escrito, assim como outros textos do Antigo Testamento e também do Novo. O que importa para mim é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada, ela foi dada por Deus. O Senhor inspirou homens para que eles colocassem no pergaminho, no papiro, palavras de vida eterna, palavras que nos levariam, que ficariam para a eternidade. E o profeta Isaías foi um homem chamado por Deus. Ele entrou, atravessou ali o tempo como profeta do Senhor. E como nós falamos na semana passada, não é fácil a vida de um homem como João Batista, como Isaías, como Elias. O grande estadista inglês Churchill, ele disse, quando perguntaram a ele como que nós temos que fazer para ter sucesso na política, ele disse ao Senhor: nós temos que ter, o político tem que ter a capacidade de prever o futuro e também a capacidade de explicar por que não aconteceu conforme a previsão. Isso pensando humanamente, na política, na economia, pensando no contexto atual que nós vivemos. Mas o profeta não. O profeta não. A pessoa que é usada, nós falamos na semana passada a diferença da profecia da profecia no Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento e no dom de profecias do Novo Testamento. É uma responsabilidade muito grande, queridos, falar o que acontece, o que Deus está mandando falar. É uma luta constante aqui dentro de nós, dentro daqueles que o Senhor usa. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, que eu fale, que nós falemos somente aquilo que o Senhor está falando. O que for de mim, que caia por terra, que eu não abra a minha boca, porque o Senhor vai cobrar. Então você tem que ter a tua vida, nós, assim como os profetas que o Senhor chamou, tem que ter a vida no altar, tem que estar buscando continuamente a vida de oração. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa convicção no meu coração. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Antes de Samuel, ou até Samuel, quem transmitia os oráculos do Senhor era chamado de vidente, roê, no hebraico. Depois, essa concepção ela foi mudando para Nabi, que é profeta, no hebraico, e profetes, no grego, na Septuaginta, no texto grego do Antigo Testamento. O nome do profeta Isaías significa, na sua raiz ali, a sua etimologia, salvação do Senhor. Foi chamado para o ministério aproximadamente no ano 739. Todas as datas do Antigo Testamento, também do início do século do pós-Jesus Cristo, são datas aproximadas. Eu quero que você tenha isso na sua mente. Nós não podemos afirmar exatamente. Então nós falamos datas aproximadas. Começou o seu ministério aproximadamente no ano 739, que foi o ano da morte ali do rei Uzias, como o texto do próprio profeta diz. O seu ministério passou, ele seguiu profetizando nos ministérios do rei
dos reis Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Segundo a tradição histórica, foi o rei Manassés que mandou matá-lo. Uma tradição histórica diz que ele foi morto, cerrado ao meio. O seu nome não está explícito ali da relação dos heróis da fé, mas tem algo relacionado a isso em Hebreus capítulo 11. O profeta Isaías era de família nobre, então isso cai algumas coisas por terra em relação ao chamado de Deus. Uma parte da sociedade, uma parte dos estudiosos, quando olham para a Bíblia, diz que ele veio que os pobres, só para os pobres, e isso também fica meio que claro no ministério de Jesus. Mas o Senhor também chamou homens que tinham dinheiro para abençoar a obra. José de Arimateia, as mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Não estou dizendo que elas eram ricas, não, mas que elas tinham condições, possibilidades financeiras para ajudar no ministério de Jesus. E o Senhor, ele chama pessoas de onde Ele quer. Era de uma família nobre, ele amava a sua nação, olhou para a multidão reunida, você vai ler no capítulo 1, e começou a falar: vocês abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o Santo dos Santos, voltaram para trás. Durante 3 anos, o texto vai dizer ali, perto do capítulo 20, que ele andou nu, ou como outros imaginam e pesquisaram, talvez somente com uma sunga ou uma tanga. Andou 3 anos para chamar a atenção daquele povo em relação à Síria, que estava conquistando tudo, estava conquistando o Egito, e provavelmente aqui, um pouquinho mais, no ano 722, iria destruir com o reino do norte de Israel. E depois ainda, passando mais um tempo, o próprio reino de Judá iria ir para o exílio, a Babilônia iria invadir. E o profeta em alguns momentos já estava tentando avisar: olha, qual é a mensagem profética de Isaías e de outros profetas do Antigo Testamento? A mensagem central, queridos: vocês estão praticando injustiças. Vocês não estão olhando para os pobres, para os estrangeiros. Vocês não estão olhando para os necessitados. É a mesma palavra que Jesus, que João Batista veio pregar. Entre outras coisas, prega o arrependimento, a salvação. Mas é uma responsabilidade. Nós, enquanto igreja, os judeus, enquanto servos do Senhor, enquanto povo escolhido, eles tiveram e têm essa responsabilidade de ser uma luz para o mundo, onde as pessoas vão olhar e dizer: eu vejo a mão do Todo-Poderoso agindo na vida desse povo, na vida da igreja. Aleluia. É a mesma relação quando nós olhamos para Israel, e a palavra profética, quando vem para Israel através dos profetas, ela basicamente fala sobre isso. Vocês têm que voltar, deixem os seus próprios ídolos, deixem os seus ídolos. A igreja precisa deixar os seus ídolos também. Esses ídolos que são formados na mídia, esses ídolos que são formados nos corações das pessoas, esses líderes que são ajuntados pela igreja, pela elite, pela liderança da igreja. Estou falando de uma forma geral. Nós precisamos acordar: o Senhor abomina a idolatria, seja ela de qual forma ela vier, ou ela vem. Deus sempre abominou a idolatria. E não fique pensando não nesses estereótipos que os crentes pensam. Não fique pensando não naquelas imagens. Não, é outro tipo de idolatria, que podemos pensar de várias formas. A sua profecia falou sobre justiça social e, pensando em Isaías, a promessa do Messias. Isaías teve 2 filhos, e o texto do próprio profeta diz que a sua esposa também era uma profetisa.
E os dois filhos de Isaías, eles têm nomes proféticos. Assim como Davi, inconscientemente ou conscientemente, não sabemos, ele dava aos seus filhos nomes proféticos. Como é que era o nome de uma das filhas de Davi? Elifelete. Significa Deus livrará. Deus de livramento. Eles ama. Deus ouve. Nomes proféticos. Nome de Abissalom, Abishalom, pai da paz. Quer dizer, os servos do Senhor, os homens, mesmo com todos os seus erros, eles tinham boas intenções no coração. Davi principalmente, Isaías. O Senhor mandou Isaías colocar o nome, ou os nomes dos seus filhos. Um chamava Sear Azub, que quer dizer, o resto voltará. Nome profético. O outro chamava Maer Salal Asbaz, em hebraico, que significa se converterá a Yahvé, escapando assim do castigo. Não é fácil ser profeta não, irmãos. Deus é que manda dar um nome até. E foi um homem escolhido por Deus para fazer a vontade do Pai. O texto do capítulo 53 está falando sobre o Messias. Ainda que o profeta ele não tivesse essa consciência, ele não tinha essa consciência de que muitas palavras, muitas perícopes do texto do profeta Isaías estavam apontando para o Messias. Ele não tinha, ou talvez não tivesse essa consciência. Ele olhava para uma montanha, mas a profecia ela vai para outro lugar, para uma montanha mais distante. Ela aponta para o Messias. Glória a Deus. E o capítulo 53 está falando de Jesus. O profeta, ele foi usado por Deus para falar. Os profetas, de uma forma geral, eles foram usados por Deus para falar com a liderança. Com a liderança. Deus vai cobrar da liderança. Deus vai cobrar da liderança do povo de Israel de todos os tempos. Deus vai cobrar da liderança da igreja. Você que foi chamado, como nós separamos agora, para o pastorado, para a diaconia, você que faz parte da liderança, você que eu vou aqui colocar de uma forma mais ampla, você que é escolhido por Deus, está numa função de liderança onde você está. Você tem que prestar contas ao Senhor das tuas atitudes. Nós temos que prestar contas ao Senhor, porque aquilo que nós falamos influenciam pessoas. As nossas atitudes, elas determinam algumas situações. Ainda que todo o povo não acate, ainda que todo o povo não aceite, mas influenciam pessoas, e o Senhor vai nos cobrar. O Senhor tem cobrado na sua igreja, o Senhor cobrou do seu povo no Antigo Testamento. Por isso que Ele usou os profetas para falar com a liderança, dizendo: olha, vocês estão errados. Vocês estão errados, prestem atenção. Em primeiro lugar, queridos, o texto está falando de Jesus. Logo no verso 1 está dizendo que nem todos creriam na mensagem da salvação. Nem todos, porque olha como ele começa dizendo: quem creu em nossa mensagem, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque quando Jesus esteve aqui, nem todos creram, nem todos o aceitaram, nem todos abraçaram Jesus. Não. Por quê? Por quê? Porque a sua mensagem era dura. Por quê? Porque ele nasceu num contexto em que o Império Romano estava dominando.
Os judeus estavam esperando um Messias, um homem que viesse lutar para libertar Israel. E Jesus, ele vem com um discurso manso, ele vem com um discurso de salvação, ele vem com um discurso mostrando ao povo que o reino de Deus não é da forma como eles estavam pensando, mas é bem mais sublime. O texto vai falar aqui sobre a aparência de Jesus, sobre o momento em que ele estava vivendo, mas eu quero, por enquanto, ainda pensar em Jesus, homem, aquele carpinteiro que morou, que viveu em Nazaré, e que de repente, como nós falamos aqui, o chamado, o tempo determinado, o tempo chegou e ele sai de Nazaré, ele sai da sua cidade e começa a pregar. Se estabelece na cidade de Cafarnaum e dali o seu ministério começa a crescer. As pessoas não entenderam. Quando nós olhamos, queridos, e pensamos nesse plano de salvação, às vezes nós ficamos, mas que coisa mais louca, que coisa mais louca, o porquê que nós precisamos ser salvos, o porquê que Jesus veio. Muitas pessoas não entendem, não querem entender, e Jesus veio trazendo essa mensagem, dizendo: olha, arrependam-se e se aproximem, porque o reino de Deus está aqui. O reino de Deus sou eu estou mostrando a vocês quem é o Deus, quem é Yahvé, quem é o grande eu sou. E esse Deus, ele quer que vocês se aproximem dele. Esse Deus, ele quer que vocês orem. Esse Deus, ele quer que vocês ajam, que vocês amem uns aos outros. Esse Deus quer que vocês estejam bem. É por isso que eu vim. Aleluia. Em segundo lugar, queridos, o texto vai falar sobre humilhação e salvação da cruz. Na cruz, no verso 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha o que o profeta estava falando há mais de 700 anos, antes de Jesus. Aí, quando eu vejo um texto desse, faz sentido algumas palavras de Jesus. Algumas palavras de Jesus quando ele curou, quando ele teve contato com as pessoas, dizendo: olha, a tua fé te salvou. Porque quando Jesus falava tua fé te salvou, nesse contexto estava incluído cura e salvação. O mesmo contexto de Shalom, cura, salvação, harmonia, paz. É isso que Jesus está falando. Olha, a tua fé te salvou. Certamente ele tomou sobre si, e durante o seu ministério, que tem a conclusão lá na cruz, ele vem fazendo isso. O sangue, como o pregador disse ontem aqui, o sangue, ele foi sendo derramado em determinados momentos, de uma forma literal e de uma forma simbólica. Quando Jesus, ele vem à terra, começa a pregar a mensagem de salvação, de arrependimento, e ele começa a curar. O Antigo Testamento vai dizer, o próprio Isaías vai dizer que a terra que estava ali é esquecida, os pobres que estavam esquecidos, eles começam a ter uma nova visão, uma nova chance de levantar, e aí essa mensagem continua, ela chegou até nós. Um dia o Evangelho foi exposto a você, um dia você entendeu a palavra do Senhor, e você começou a ser mudado, a ser mudada. As coisas começaram a mudar, a tua forma de pensar. Você começou a ter a consciência de que fé é acreditar que o Senhor pode te curar, que o Senhor pode te salvar, que o Senhor, não sabemos como Ele faz e como Ele planejou isso, mas que existe um lugar especial para você e o Senhor está guardando. Glória a Deus. Salvação. As pessoas não entenderam na hora o porquê que Jesus estava sendo crucificado.
No verso 4, na última parte do verso, diz assim: contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus ele foi afligido. Aquele conceito de que estava pagando porque tinha errado. Porque tinha errado. Isso não era uma coisa que todos estavam pensando, mas a maioria estava pensando, porque quando Pilatos, ele coloca ali: olha, eu tenho aqui esse criminoso, tenho aqui Barrabás e Jesus, eu quero libertar quem vocês escolhem para ser livre? O mesmo povo que aproximadamente uma semana antes tinha adorado a Jesus, tinha gritado: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, aquela mesma população estava dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Não entenderam o porquê que tinha que ser assim. Por que Jesus tinha que morrer como ele morreu? A coroa de espinhos, como o pregador disse ontem, na sua cabeça foi colocada como uma forma de humilhação. O sangue descendo sobre o seu rosto, e as 40 chibatadas que ele tomou em suas costas, muitos não aguentavam. O chicote era duro, na ponta, como foi falado uma vez, existiam pedaços de ossos. E quando aquele profissional fazia aquele gesto, quando o chicote voltava, quando a ponta do chicote pegava na carne daquele que era condenado, ela arrancava pedaços de carne. Foi isso que Jesus passou por mim e por você. Os pregos, queridos, quem teve a oportunidade de ir ao museu lá da Unesp, viram os pregos que eram usados, os cravos que eles chamavam, para pregar os que eram considerados bandidos na cruz. Pregos enormes que transpassaram as mãos e os pés de Jesus. A dor que Jesus sentiu naquela hora. Se Jesus Cristo não tivesse morrido daquela forma, se o seu sangue não tivesse sido derramado, nós não teríamos paz, não teríamos salvação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Em terceiro lugar, queridos, quase todos abandonaram Jesus na hora do sofrimento e da humilhação. Quase todos. O texto vai dizer que os discípulos, foram embora. João ficou, Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres. Onde estavam? Onde estavam os apóstolos? Onde estavam os apóstolos? Verso 6 diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Quantas pessoas abandonam Jesus, queridos? Quantas pessoas abandonam Jesus? Ontem eu disse aqui: se você se afasta de Deus, se você se afasta do Cristo do Senhor por causa de homens, você nunca esteve perto dele. Nunca esteve perto dele. Nunca entendeu a salvação. Nunca entendeu a missão da igreja nessa terra. Mas depois de tudo isso, o texto ainda vai dizer que o seu corpo foi colocado num sepulcro entre os ricos.
Depois de tudo isso, o verso 11 vai dizer assim: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus. O texto de Efésios capítulo 4 que nós lemos diz que Jesus desceu. Como eu disse aqui de uma outra oportunidade, o Espírito de Jesus desceu às partes mais profundas da terra, levou aqueles que estavam lá no Seol, no seio de Abraão, para o terceiro céu, salvos. E depois que ele completou isso, ele volta. Seu corpo estava no sepulcro, mas ele vem. Nós não sabemos se o Espírito veio com anjos ou não, mas o texto de Mateus diz que um raio, que um barulho muito forte entrou naquela sepultura, entrou naquela caverna cavada naquela pedra. O Espírito de Cristo voltou ao seu corpo. Aleluia. Glória. As marcas estavam lá, Glória a Deus. nos pés e nas mãos e no lado. O Espírito de Cristo voltou ao seu corpo e ele ressuscitou. Aleluia. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus. Aleluia. Como um raio. O anjo veio, queridos, fez assim com a pedra. E Jesus saiu do sepulcro. Aleluia. Jesus saiu do sepulcro, vivo, ressurreto. A história da salvação começa e termina em Cristo. Apocalipse capítulo 13, no verso 8 diz que todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Há muitas representações de Cristo no Antigo Testamento, mas quero chamar a atenção para o Cordeiro Pascal. A ordem que Deus deu lá no deserto, lá no Egito, ou melhor, o Cordeiro Pascal significa a passagem. Aquele Cordeiro significa a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da morte para a vida. Deus manda matar um Cordeiro e pede para que o sangue do Cordeiro seja passado nos umbrais das portas dos israelitas, porque o anjo da morte iria passar pelo Egito, e onde não estivesse sangue, ele entraria e mataria. Ontem, enquanto nós estávamos aqui, queridos, eu vi o sangue do Cordeiro sobre a tua cabeça. Eu vi o sangue do Cordeiro sobre a tua cabeça. Esse sangue que foi derramado por tua causa, simbolicamente está sobre a tua cabeça. E a palavra do Senhor diz que o anjo da morte não vai te tocar. Não vai te tocar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse: a morte não vai prevalecer contra a minha igreja. Se você é igreja, dê um glória a Deus, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua cabeça. O anjo não vai te tocar, porque nós somos escolhidos do Senhor. Deus eterno, Deus amado, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado. Nós vamos participar agora, nós vamos participar daquilo que Jesus um dia disse: fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim.
Deus eterno, Deus bendito. Aleluia.